Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 3 de abril de 2009, é uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo de número 7, tema da nossa mensagem, Apocalipse, justamente 8, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 16. Nesta manhã nós estaremos continuando aí o nosso estudo, a nossa meditação dentro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 7, que diz assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Bem, nesta manhã nós estamos aí continuando o nosso estudo, e nós devemos entender, nesse período, começou as trombetas a serem tocadas. Nós teremos aqui 4 trombetas nesta manhã. E para quem não lembra ou não acompanhou as últimas pregações, cada trombeta simboliza um juízo sendo derramado sobre a terra. Você lembra que no início nós pegamos toda a igreja, ali mostrou Jesus aparecendo, falando a sua igreja, depois mostra a visão do céu, depois mostra a visão da terra, depois nós entramos nos 7 selos, que são os 7 controles de toda a humanidade. Quando foi aberto o 7º selo, ou melhor, antes do 7º selo, nós tivemos ali Deus separando os fiéis da terra, os selados, e nós depois tivemos a visão dos mártires, que vem de grande tribulação, porque aqui é um estudo paralelo. E quando chega ao 7º selo, começa-se uma sequência de 7 trombetas, que na verdade são os 7 juízos que seriam e serão derramados sobre a terra. A princípio isso já acontece, só que no tempo do fim acontecerá em grande escala, num sentido muito maior. Então essas pragas, na verdade aqui, você vai ver que existe uma certa semelhança com as pragas que foram derramadas sobre o Egito, lá no livro do Êxodo. Você vai perceber que tem uma certa semelhança. É porque na verdade a Bíblia, ela apresenta várias formas, às vezes a mesma situação de várias formas diferentes. Por isso que sempre existe uma semelhança. Como no livro do Êxodo, você pega um juízo de Deus sobre a nação do Egito, que era o grande opositor do povo de Deus e de Deus naquela época. Aqui no tempo do fim, o império do anticristo, que vai estar dominando sobre a terra, é semelhante à oposição. Para você entender melhor, o espírito do anticristo sempre existiu e sempre vai existir. Porque você tem a pessoa do anticristo e você tem o espírito, ou seja, você tem a resistência de um sistema que é o anticristo. Tudo que se opõe a Deus, na verdade, é anticristo também. Tudo que não ama a Deus é anticristo também. De forma que, lá no passado, no Egito, o Egito era símbolo também de um anticristo, de um antideus. E Deus mostrou a sua ira derramando aquelas pragas sobre o Egito. E aqui não é diferente não. As trombetas, na verdade, são juízos precisos de Deus sobre uma terra que estará naquele momento longe de Deus, abandonando as coisas de Deus há muito tempo e servindo justamente ao anticristo, que é a besta. Então nesta manhã você deve entender isso. Você deve ser uma pessoa fiel a Deus, você deve ser uma pessoa que compreende as coisas de Deus, porque a Bíblia diz claramente que o povo de Deus é destruído porque falta o conhecimento. Então quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra de Deus, você não pode temer nenhum mal, porque nesta manhã, quando você vê o toque dessa primeira trombeta, você não vai ficar com medo de nada, absolutamente nada, porque você sabe que você está protegido, protegida pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Portanto, não tenha medo, simplesmente analise e veja os fatos que hão de acontecer sobre toda a terra. O tema é Apocalipse 8 e o título é Estudo do Apocalipse, parte 16. E no versículo de número 7, que nós lemos e vamos rever agora, nós temos aí em primeiro lugar
Tudo aqui é primeiro. Primeiro lugar, primeira trombeta, primeiro juízo. Você viu aí, você pode marcar 3 primeiros, né? Primeiro ponto, o primeiro lugar, primeira trombeta, que é automaticamente o primeiro juízo. E você lê comigo, eu já li, vou ler novamente. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Você sabe que quando se toca a trombeta, é sinal de juízo, de guerra. Anunciava uma coisa que ia acontecer terrível. Então, quando toca a primeira trombeta, diz aqui que houve saraiva. Saraiva é chuva de pedra, né? Como semelhante lá no Egito. O Egito foi justamente derramado sobre o Egito essa chuva também de saraiva, só que aqui diz que é misturada com fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O que nós temos aqui, querido? Em primeiro lugar, a primeira trombeta foi tocada. O anjo tocou a trombeta e foi derramado o primeiro juízo sobre a terra. Esse primeiro juízo, você verifica aqui que ele é equivalente a queimadas em alto grau de destruição. Não como tem uma queimada comum hoje, que pelo calor, às vezes, pega fogo a floresta, não é não. Essa daqui é mandada por Deus. São as queimadas em alto grau de destruição. Essa saraiva aqui, semelhante à 7ª praga que foi derramada sobre o Egito, naquela época em que Moisés confrontava Faraó. E nessa época aqui, Deus também fará que mais uma vez a terra sofra, só que ali era uma nação, aqui é sobre toda a terra. Quer dizer, você vai ter a destruição de parte das coisas que estão nas florestas. Aqui diz claramente que esse fogo, essa saraiva, vem justamente misturada com sangue. E esse sangue aqui é uma incógnita, porque de onde viria esse sangue se está sendo derramado do céu? Na verdade, isso é simbólico, porque o sangue misturado aqui simboliza o quê? Que a saraiva, que é a ira de Deus, que é demonstrada através de fogo, e vem misturada com sangue. Nós entendemos que esse sangue simboliza o sangue dos mártires. Ou seja, é como se você tivesse o seguinte: o sangue que foi derramado, o sangue dos justos, possivelmente, ele está envolvido nessa ira de Deus sobre essa saraiva que desce sobre a terra. E diz que foi lançado sobre a terra, ela foi queimada na sua terça parte. Você vai verificar que todas aqui, elas entram com o sentido da terça parte, sempre a terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A terça parte sempre simboliza que Deus, ele não destrói de todo. Deus, quando ele derrama, ele tem um controle sobre a sua ira. Então essa terça parte mostra o quê? Que as catástrofes nas florestas vão aumentar. Porque quando você tem a queimada e a floresta ela é queimada, você tem a falta da produção de oxigênio, você tem distúrbios na natureza, e é isso que vai acontecer. Você já viu falar do desmatamento da Amazônia? Já viu falar do que anda acontecendo no mundo? Pois na época da grande tribulação isso vai aumentar e muito. Por isso, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós devemos entender, tem um plano passado, presente e futuro. Nessa escala do fim, a coisa vai ficar feia, porque na terra haverão grandes catástrofes ligadas às queimadas da floresta, e isso fará com que a vida na terra se torne em parte insuportável, que junto com as outras trombetas vão trazer outros juízos piores ainda. Mas isso é para você nessa manhã entender, que de repente você passa e vê na televisão tudo aquilo e tem medo, mas fique tranquilo, porque Deus está te guardando e nada dessas coisas vão de acontecer para você, querido. Nessa manhã saiba, todo esse mal, tudo que acontecer na terra não é para você, mas são para aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que não guardam a palavra de Deus, porque se nesta manhã você guarda a palavra de Deus, pode ter certeza, para você haverá uma transformação, para você haverá uma mudança, e na sua vida não vai ter queimada não. A queimada é para quem está fora. Você que está dentro terá a preservação pelo Espírito Santo de Deus. Tema é Apocalipse 8. E o título Estudo do Apocalipse, parte 16. Primeira trombeta foi. Segunda trombeta, versículo de número 8. No versículo de número 8, nós temos a segunda trombeta. O segundo ponto da nossa mensagem é a segunda trombeta. E a segunda trombeta equivale ao segundo juízo. Quer ver comigo o versículo 8?
E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar, olha só, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Vamos entender. A segunda trombeta, que equivale ao segundo juízo, é equivalente a distúrbios marítimos. E esses distúrbios marítimos vão acontecer por causa de uma grande catástrofe que vai ser desencadeada naquele período. O segundo anjo tocou a segunda trombeta. E você leu aqui comigo. Uma grande pedra, né? Um grande monte, alguma coisa grande, ardendo. Olha só, ele despenca, ó. Ele é lançado no mar, né? Como uma grande pedra. Vamos entender aqui. Isso aqui possivelmente, pelo que nós entendemos, trata-se de um asteroide ou um meteoro. Alguma coisa que vai acontecer. Claro que isso aqui é fora do comum, não é por causa da coisa normal. É a ira de Deus, são iras, né? Ou melhor, são os juízos divinos. Então tudo que está acontecendo aqui, ainda que tenha uma explicação lógica, mas é a mão de Deus. O que nós entendemos é que esse grande monte, que é uma grande pedra, vai ser cortado, ou seja, cortado de uma forma de dizer, uma figura de linguagem, e vai ser lançado no mar. E aqui diz que esse impacto desse asteroide, ou nós não sabemos se é um meteoro, um asteroide, isso vai criar o que? Um grande transtorno no mar. Aqui diz que a água vai se transformar em sangue, que também é bem semelhante à praga do sangue lá no Egito. Você lembra que as águas do Nilo se tornaram sangue? Aqui essa praga, que é semelhante a mais uma praga do Egito, ela vai ser derramada sobre a terra de forma que, você vai entender aqui, a água, a terça parte do mar, de novo, terça parte, sempre mostrando que Deus preserva uma parcela. Ali diz que vai se tornar em sangue. E no 9 diz, morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, perdeu-se a terça parte das naus. Sabe o que nós entendemos aqui? Que esses distúrbios marítimos, eles serão desencadeados, talvez por esse grande asteroide que venha a cair, e ele vai causar consequências severas, porque automaticamente ele vai abalar o sistema. E você sabe que quando você tem um abalo grande no mar, isso gera as chamadas ondas gigantes, ou tsunamis. Então, na verdade, essas ondas gigantes vão acontecer em grande escala. Por isso que você entende que haverá grande mortandade. O sangue aqui simboliza justamente as mortes que haverão, e terça parte das criaturas do mar vão morrer, porque com esse abalo ainda vai atingir os navios, porque as naus são as formas de designar uma embarcação na antiguidade. A nau hoje é o mesmo que o navio. E você terá um grande problema na terra, porque os navios, que são aqueles navios que transportam carga, e muitas vezes, no caso, a alimentação, transporte, que é o comércio marítimo, ele será afetado. Isso trará danos severos para a terra, porque a segunda trombeta, ela visa justamente atrapalhar mais ainda a vida dos que habitam na terra. E isso vai acontecer, sim, vai acontecer porque é um juízo de Deus. Na verdade, isso não é uma coisa comum. Esse grande impacto de um grande monte ardendo, um grande pedaço rochoso, não dá para identificar o certo, que vai cair sobre o mar para danificar toda a multidão, todas as nações. E lembrando ainda, quando você fala mar e fala água, também tem uma aplicação para povos e nações. Isso quer dizer que a segunda trombeta, que traz o segundo juízo, trará distúrbios marítimos, e a água da terra dos mares será totalmente abalada pela segunda ira de Deus que será derramada sobre a terra. Mas você também nessa manhã não fica com medo não, fique tranquilo, porque aquele que está em Deus, ele pode ter certeza, tudo isso vai acontecer, mas você não vai estar presente, tudo isso vai acontecer, mas você já estará lado a lado com Cristo nos céus, sentado à mesa nas bodas do Cordeiro, para a celebração do grande casamento na eternidade entre Cristo e a sua igreja. Foi-se a segunda trombeta, tema Apocalipse. Título, Estudo do Apocalipse, parte 16, terceira trombeta, terceiro juízo, versículo de número 10. Você já verificou. Primeiro anjo tocou a trombeta, primeiro juízo, queimadas. Segunda trombeta, segundo juízo, distúrbios marítimos. Terceira trombeta, terceiro juízo, e vamos verificar no versículo 10, diz assim:
E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu, olha só, uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Vamos entender esse daqui. Esse terceiro juízo, que é a terceira trombeta, são danos nos rios, nas águas, transformando as águas que são potáveis em águas que não servem para o consumo. Então, na figura aqui que nós entendemos, você entende que os rios, afluentes, fontes, cascatas, onde tem água potável, essa água aqui vai ser danificada. Com certeza você deve ter visto na televisão falando que a água do planeta vai acabar, que o tempo está ficando difícil. Olha, tudo que eles conseguem estudar aí não foge muito do que vai acontecer, não. O desmatamento, as queimadas, os distúrbios marítimos, as grandes ondas gigantes, os tsunamis, os próprios rios que estão sendo degradados fazem parte disso. Vê bem, numa escala gradativa através dos séculos, mas que no fim dos tempos se tornarão grande alvo da ira de Deus. Porque aqui quando diz que uma estrela, veja bem, diz que uma grande estrela cai do céu, olha aqui, ardendo como uma tocha. Vamos lá, primeiramente, quando você trabalha com estrela, você lembra de quem? De Satanás, né? Porque Satanás era a grande estrela da manhã, como diz lá em Isaías. Mas essa grande estrela da manhã, ela caiu. Então, quando ela caiu, ela trouxe o mal para a terra. Essa é a primeira visão. Mas estrela também, aqui, não significa somente Satanás, porque na verdade não é ele. Que na verdade fala que o mal que vai ser derramado sobre a terra. Esse mal que vem numa estrela, mais uma vez, aparece com alguma coisa que é um abalo. Se você conseguir acompanhar o sistema, você vê que tudo isso vem do céu. Então a saraiva vem do céu, a princípio são distúrbios nos planetas, né? No sistema, no espaço sideral. O grande monte que cai também, dá a entender que é justamente o que? Um meteoro, um asteroide. Esse astro aqui também, que é uma estrela, fala que é uma estrela mesmo. Só quando você fala estrela, estrela é símbolo de qualquer coisa que vem do céu. Pode ser um pedaço de meteoro também, um meteorito, um asteroide, alguma coisa que vai trazer dano. E quando entrar na atmosfera terrestre, essa estrela, ou esse astro, ou esse planeta e por aí vai, ele vai cair e vai danificar o sistema na Terra, de forma que a terça parte dos rios sobre as fontes das águas serão afetadas. É mais ou menos o seguinte: quando você tiver esse elemento, esse corpo celeste aí, que nós não sabemos ao certo, mas vem de cima, tudo aqui vem de cima, quando entrar na atmosfera terrestre, ele vai fazer com que as águas potáveis se tornem insuficientes para o consumo. Por isso que no versículo 11 fala assim: e o nome da estrela era Absinto, porque o absinto é o nome de uma planta amarga. Essa planta amarga dentro da Bíblia sempre aparece como absinto, como alguma coisa amarga, como uma dor, simboliza sofrimento. Só que nesse caso aqui, o absinto não significa somente isso. Nesse caso aqui, o absinto ele aponta para o amargo, não amargo de ser amargo, mas o amargo de ser venenoso. Nós não sabemos como, mas Deus ele trará esse mal sobre a terra. E quando isso acontecer, as águas da terra se tornarão improdutivas, incapazes de servirem para a pessoa, para o ser humano beber. E aí o que você vai ter? Um grande nível de poluição nas águas. A falta da água potável, como a água do mar já está com problema, a água dos rios também terá um problema. Que tem gente que fala assim: não, mas a água não acaba, que tem um aparelho que faz a água salgada e ficar em água doce. Mas vai ter problema na água salgada e na água doce também. O que nós entendemos aqui? Que nesse espaço de tempo a coisa na terra vai ficar ruim, até para beber água vai ficar ruim, querido. Mas nessa manhã saiba de uma coisa: ainda que o mundo venha a faltar água, ainda que o mundo não tenha água potável para beber, mas você nessa manhã bebe da água da vida, a água que verdadeiramente mata a tua sede, não te faz mal algum e te garante ainda mais fontes de água eterna na eternidade, porque você não passará por isso. Por isso, ouça, abra os seus olhos, seu ouvido e seu coração. Você deve entender que a sua fidelidade será fundamental para você não enfrentar esses processos que acontecerão sobre a terra. Tema Apocalipse, título Estudo do Apocalipse, parte 16.
Foi-se a terceira trombeta. Você viu a primeira, a segunda, a terceira, mas tem mais uma trombeta. É muita trombeta, né? É muita trombeta para pouco tempo. No capítulo de número 8, versículo 12, nós temos ali a quarta trombeta, que é equivalente ao quarto juízo, e você vai ver que também tem muita ligação com as anteriores. Ali diz no versículo 12, que o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, olha só, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Vamos entender? Olha só, se você é bom de olho, você já está ficando bom em profecia, em Apocalipse, você vai verificando que todas as trombetas até aqui, todas elas vêm do alto, todas elas vêm do espaço sideral. A questão das queimadas que vai acontecer, que é o fogo e a saraiva que vai descer. A questão da grande contaminação da água. Você vê os rios também, vem de cima, grande estrela. E aqui diz que vai acontecer um abalo em todo o sistema solar. Isso aqui é fora do comum, não é eclipse, não é coisa pequena não. Aqui está mostrando que os astros fundamentais que trabalham na Terra, eles serão abalados. O Sol, a Lua, as estrelas, isso mostra que na Terra haverá período de trevas. Se você é bom, você vai lembrar, e lá no Egito também teve, exatamente. Só que aquelas trevas do Egito, elas foram de curta duração. Mas aqui diz que essas trevas é uma falta de luz. E se você não sabe, se o Sol deixar de iluminar a Terra, você tem um frio fora do comum. Assim como na frente vai haver calores insuportáveis, também tem um período de muito frio, porque automaticamente, se você tem um abalo no sistema solar, a Terra começa a ter problemas sérios, porque esse quarto juízo mostra abalos cósmicos. Esse quarto juízo são os abalos cósmicos que acontecerão no período do fim, que justamente acontecerão para que a vida na Terra seja uma vida danificada, para que o Sol não brilhe, para que a Lua não esteja da mesma forma, as estrelas também, de forma que a Terra terá um período de trevas, porque ele diz que vai acontecer isso como juízo, porque na verdade, quando você tem a falta do Sol, você tem o prevalecer do frio, e isso também é muito ruim para a humanidade. E nesta hora saiba, é isso que acontecerá no quarto juízo. O sistema solar será abalado e dificultará a vida na Terra ainda, que já foi abalada pelas queimadas, pelos distúrbios marítimos, pelos rios danificados, mas que em última escala nessa trombeta terá o abalo no Sol, na Lua e nas estrelas. Isso quer dizer que a situação ficará insuportável na Terra para aqueles que não foram marcados no capítulo 7, para aqueles que não pertencem ao Cordeiro, ou para aqueles que souberam entender e não guardaram o seu principado. E nesta manhã faça isso. Se você não quer enfrentar nada dessas situações, lembre-se, aqui diz que é uma terça parte, porque Deus ainda tem misericórdia por causa da humanidade, porque ainda haverá muitas pessoas que se voltarão para Deus no período negro da história, no período da grande tribulação. Mas no versículo 13 diz, João ele olha e ele ouviu um anjo voar pelo meio do céu, veja bem, dizendo com grande voz, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Querido, veja bem, se você nessa manhã ficou apavorado, primeiramente não fique, porque você tem que ser fiel a Deus e não temer a isso. Temer a Deus sim, não as coisas que ele vai fazer sobre a terra. Mas em segundo lugar, se você achou que até agora foram 4 juízos muito pesados, o anjo voando, ele disse, ai, porque vão vir mais 3 aí, mais pesados ainda. E com certeza, ele quando passou voando, esse anjo ele proclamava que ainda virão mais 3 grandes juízos, 3 trombetas que serão tocadas sobre a terra. E isso hoje não vai dar não, mas outro dia a gente vai falar dessas 3 que vão por vir. Mas uma coisa certa, se nesta manhã você entende a palavra de Deus, você abre o seu coração, não tenha medo, entregue o teu caminho ao Senhor, seja fiel a Deus na verdade da palavra e na escritura, e saiba, quando isso acontecer, você não vai estar aqui não. Quando isso acontecer, você estará na presença de Jesus, o Cordeiro de Deus, que estará do teu lado, enxugando do teu rosto toda a lágrima, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos, e assim será, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.